Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos, com a graça de Deus, transmitir a vocês mais uma porção das Escrituras e gostaria que você orasse agora comigo. Que você ore por você mesmo, ore por aqueles que vão ouvir essa palavra e ore por mim. Ore por você para que o Senhor traga luz, direção, entendimento, discernimento para a aplicação prática do que você vai ouvir. A mim, para que eu consiga transmitir com fidelidade a palavra de Deus. Então vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Uma vez mais, confessamos a nossa total dependência de Ti para a transmissão da Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos capacitando para transmiti-la com clareza, com fidelidade, de modo a torná-la compreensível àqueles que nos ouvem. Pedimos que todos que ouvirem a Tua palavra entendam-na e possam compreender a Tua vontade para uma vida de oração adequada ao ensino da Tua palavra. Então fala conosco, fala com os que me ouvem, fala comigo. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos dar continuidade ao que temos visto aos domingos à noite, que o tema é Jesus e a prática da oração. Esta é a quinta mensagem. E Jesus estava orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou aos discípulos dele. Este fato e a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos está registrado em Lucas capítulo 11, versos 1 a 4. Mas o Evangelho de João também registra a oração ensinada por Jesus de maneira mais ampla, e nós queremos nos deter a ela, a este trecho. Mateus 6, 9 a 15, onde Jesus disse: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Muito bem, essa oração é conhecida de todos, pelo menos penso que é. E nessa oração Jesus ensinou princípios muito importantes sobre a oração, alguns dos quais nós já vimos. Primeiro que nós vimos é que a oração deve ser dirigida ao Pai, por isso que ele começa dizendo Pai Nosso. Segundo princípio é que a oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus. Por isso que ele orou, Pai Nosso que estás nos céus. Terceiro, devemos orar ao Pai que está nos céus, pedindo que o seu nome seja santificado. Por isso que ele orou, santificado seja o teu nome. O quarto princípio é que devemos orar ao Pai que está nos céus, pedindo que venha o seu reino. Por isso que ele nos ensinou a orar, pedindo venha o teu reino. O quinto princípio é que devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele orou e nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje nós queremos examinar o sexto princípio. Devemos pedir ao Senhor o alimento de cada dia.
O versículo 11 de Mateus 6, Jesus nos ensinou a orar pedindo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Queremos fazer 4 destaques relacionados a essa petição que Jesus nos ensinou a fazer. O primeiro destaque é que o pão nosso de cada dia é o nosso alimento básico. Pão aqui não é necessariamente a palavra de Deus, como nós encontramos, por exemplo, no ensino de Jesus em Mateus capítulo 4, onde nós lemos assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso foi dito dentro de um contexto bem diferente do que nós estamos examinando hoje. Então, pão, aqui na oração que Jesus ensinou, não é a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus seja muito mais do que pão. É pão espiritual. Mas pão aqui, no ensino de Jesus sobre a oração, não é também o Senhor Jesus. Isso porque em João 6,51 ele ensinou, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Também, ao falar sobre a necessidade que temos de pedir o pão nosso de cada dia, ele não está falando dele mesmo como o pão vivo ou o pão da vida, né? Mas pão aqui é a figura do alimento básico para os nossos corpos. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 19, o Senhor disse ao homem, depois que este e a sua mulher pecaram, o verso 19 diz assim: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, pão, aqui em Gênesis, tanto quanto aqui, é a figura do alimento básico para os nossos corpos. O segundo destaque é que Jesus nos ensina a pedir ao Pai a provisão básica de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Antes de ensinar esta oração, Jesus havia ensinado que não devemos usar de vãs repetições, como aqueles que não conhecem a Deus. Ele disse. Ele está registrado isso em Mateus 6, versos 7 e 8. Ele nos ensinou dizendo: e orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Bom, você vai talvez perguntar: mas Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Significa que nós vamos repetir essa oração todos os dias? E isso não seria vã repetição? Não. Quando falamos sobre esse assunto, nós vimos lá no primeiro livro de Reis, no Velho Testamento, que os profetas de Baal clamaram desde manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. E eles fizeram isso desde manhã até o meio-dia, repetindo a mesma coisa: ó Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos. Isso é vã repetição. E o que Jesus está nos ensinando aqui é orar pedindo o pão nosso de cada dia. É uma oração que você faz com a pessoa que você... Oração é um diálogo. Também oração, além de não ser vã repetição, não deve ser vã repetição, mas é o resultado de um relacionamento que você tem com Deus
e você vai buscar a Deus, vai falar com Ele e você vai expressar a necessidade que você tem do pão para aquele dia. Não é, portanto, uma repetição vã, não é repetir a mesma coisa, porque cada dia, um dia é uma coisa, outro dia é outro, e você vai pedir o pão para aquele dia. Nós podemos orar e repetir todos os dias a mesma oração sem que isso se constitua numa vã repetição. Vã repetição é quando nós falamos algo repetidas vezes e a ideia que a gente tem é que quem assim procede pensa que Deus é surdo. Ele precisa ouvir muitas vezes. Outra coisa errada que nós podemos pensar é que oração é uma penitência, é um castigo e você vai fazer muitas vezes a mesma oração para que, como se fosse uma punição mesmo, uma penitência que você esteja fazendo para obter o que você quer. Não é assim. Nós repetimos a oração porque o que eu pedi para ontem foi para ontem. Agora hoje eu vou pedir para hoje. Não se trata, portanto, de uma vã repetição. Depois de ensinar essa oração, Jesus também nos ensinou a pedir ao Pai o pão como quem quer de fato receber. É um detalhe com relação à maneira como nós pedimos. Nós, quando pedimos alguma coisa, devemos pedir como alguém que pede algo que realmente quer e precisa. Em Mateus 7 a 11, Jesus nos ensinou dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, aqui Jesus nos manda insistir. E a insistência não é repetir muitas vezes a mesma coisa, mas significa que você pede hoje, você pede amanhã. No caso do pão, você está pedindo um pão para aquele dia. Então, mas até que você tenha o que você quer, nós estamos falando nesse caso de uma outra coisa que você peça a Deus, você pode pedir até que Ele lhe dê. E você pode fazer essa oração vários dias consecutivamente até você receber ou até você entender que Deus já respondeu e você não precisa orar mais. Mas o terceiro destaque que queremos fazer é que o pão nosso de cada dia é uma necessidade que o Pai deseja suprir dia após dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. No tempo de Jesus, o trabalhador recebia por dia. Era como um diarista em nossos dias. O trabalhador tinha que encontrar trabalho todos os dias para garantir o pão diário. Ele, quando acordava, ele não sabia se teria naquele dia trabalho para ganhar o seu pão de cada dia. Na parábola dos trabalhadores, está registrada em Mateus 21, capítulo 20, versículos 1 a 7, nós podemos entender isso muito bem. Jesus contou uma parábola dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. O denário era uma moeda romana de prata, que era o pagamento usual que se dava a quem trabalhava durante um dia inteiro. E Jesus continuou, saindo por volta. Bom, primeiro ele
O texto diz que ele saiu de madrugada para contratar trabalhadores. Mas ele saiu novamente por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Estes últimos, à luz do que nós entendemos pela parábola, trabalhariam só 1 hora. E nessa parábola nós não vamos falar sobre ela, porque não é o propósito, mas nós ficamos sabendo que ele deu o mesmo valor para quem trabalhou menos e para quem trabalhou o dia todo. Ele fez isso porque quis fazer. A obrigação dele era pagar apenas 1 denário para quem trabalhasse o dia todo, mas ele resolveu dar o mesmo valor para quem foi contratado na última hora. Assim, Jesus nos ensina a pedir ao Pai a provisão básica de cada dia. Com isso, nós chegamos ao quarto destaque. Orar pedindo o pão nosso de cada dia expressa dependência e confiança total no Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. As Escrituras do Velho Testamento registram uma oração feita por Agur, muito semelhante à ensinada por Jesus. Está registrada no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 8, a segunda parte, e o verso 9. Nessa oração ele diz: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Isso nos faz pressupor o pão para cada dia, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Essa oração tem muito a ver com o ensino de Jesus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Ele diz: dá-me o pão que me for necessário. Ele não queria nem mais, nem menos, mas só o necessário. E a razão é para que ele não se sentisse farto e viesse a negar e dissesse: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, viesse a dizer, a furtar, e assim profanaria o nome do Senhor. Salomão também confessou que todo o esforço do homem é inútil se o Senhor não estiver no controle. Nós temos que trabalhar, temos que nos esforçar, mas não é porque o fazemos que nós vamos ter o pão diário. As Escrituras mostram que realmente o Senhor é quem nos dá todas as coisas. O Salmo 127, versos 1 e 2 dizem assim, esses versos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Não há aqui nenhum ensino que eu não tenha que trabalhar. Por isso que o texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. O Senhor não disse que as pessoas não devem trabalhar, mas que se o Senhor não estiver com elas, elas vão trabalhar em vão. Também ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela deve estar no seu posto, deve fazer o seu trabalho. Mas se o Senhor não guardar a cidade, o trabalho da sentinela será inútil. Em outras palavras, nós devemos fazer aquilo que nos cabe fazer, mas devemos estar conscientes que a nossa suficiência,
a nossa dependência está em Deus. O texto ainda diz que é inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não significa que eu vou ficar dormindo e as coisas vão cair do céu. Não. Significa que Deus tem prazer em suprir as nossas necessidades. E que não é por muito trabalhar que eu terei essas necessidades supridas. É por isso que nós devemos ter cuidado para que trabalhemos o que é desejável, é adequado, é próprio, mas não a ponto de entrar madrugada dentro e dormindo tarde e comer o pão, como poderíamos chamar pão de dores. O Senhor tem prazer em nos dar. Ele sabe que nós precisamos descansar, precisamos dormir, e por isso Ele tem prazer em nos suprir, em prover o que nós precisamos, desde que nós façamos o que temos que fazer e confiemos nele, sabendo que se Ele não fizer, nós não poderemos fazer. Jesus deixou claro que sem Ele nós nada podemos fazer. Ele disse isso no Evangelho de João, capítulo 15, onde ele contou uma parábola e depois você pode, se desejar, examiná-la com mais cuidado. O Senhor quer que dependamos dele para todas as nossas necessidades. É por isso também que lá em Deuteronômio, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, o Senhor, por boca de Moisés, disse o seguinte, Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1. O Senhor diz, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, e esse passar fome não significa que Deus permitiu que eles ficassem com fome. Mas eles chegaram a um ponto em que não tinha comida. Mas Deus supriu, por isso que logo depois disse, ele os deixou passar fome. Logo depois disse, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Ou seja, Deus deixou que eles passassem por uma situação crítica, onde eles viram-se sem condições quaisquer de suprirem a sua própria necessidade, e nessa condição Deus os sustentou com maná, que eles não conheciam, nem os que viveram antes deles também conheciam, para que eles compreendessem que o ser humano não viveria só de pão que o homem pode providenciar, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deus fez com que o maná viesse e sem que eles tivessem que fazer nada. Ele continua, durante esses 40 anos, as roupas de vocês que vocês usaram não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. É outro milagre da provisão de Deus. Caminharem durante 40 anos no deserto, sem terem roupas novas, e essas roupas não envelhecerem, e eles não andarem a pé o tempo todo e não ficarem com os pés inchados,
Isso tudo mostra o cuidado e a provisão de Deus. Então ele disse: mas, portanto, saibam em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, e louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele lhes deu. Então, esse é o desejo que Deus tem de nos suprir de acordo com as necessidades que temos, de prover, de vir ao encontro de nossas necessidades. Ele tem prazer em nos dar o melhor, aquilo que realmente temos necessidade. Davi testemunhou da fidelidade do Senhor em prover o necessário para o justo. Isso ficou registrado no Salmo 37, 25, onde ele diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quem é o justo? À luz do Velho Testamento, era a pessoa que temia a Deus, andava nos seus caminhos. No Novo Testamento, não é diferente. A palavra justo tem uma conotação um pouco mais profunda e significativa, porque justo não é aquele que é merecedor, mas é aquele que foi justificado por Jesus, que creu nele como seu Salvador e Senhor, e então foi declarado justo aos olhos de Deus. Deus o vê como uma pessoa justa, que jamais pecou. Eu disse que Deus o vê à luz do que Jesus fez, não é o que eu e você somos. Mas então nós somos justos, a menos que vivamos uma vida de impiedade, e aí estaremos contrariando tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição através de Jesus. Nós não somos salvos, não temos os nossos pecados perdoados para vivermos uma vida de impiedade, de iniquidade. Nós somos salvos para vivermos uma nova vida, e esta é a vida do justo. Então eu repito, o salmista Davi diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que promessa extraordinária nós temos aqui. Durante a sua vida inteira, ele nunca viu o justo desamparado e nunca viu o justo pedir esmolas, pedir o pão, mendigar o pão. É uma promessa extraordinária que nós temos aqui. Então, concluindo, Jesus ensinou princípios muito importantes sobre a oração, por isso que ele diz, portanto, orem assim. E a oração o primeiro princípio é que a oração deve ser dirigida ao Pai, Pai Nosso. Segundo princípio, a oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus, Pai Nosso que estás nos céus, ele nos ensinou a orar. Terceiro princípio, devemos orar ao Pai que está nos céus, pedindo que o seu nome seja santificado. Por isso que ele nos ensinou a orar: santificado seja o teu nome. O quarto princípio é que devemos orar ao Pai que está nos céus, pedindo que venha o seu reino. Venha o teu reino. Ele nos ensinou a orar assim. Quinto princípio, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Ele nos ensinou a pedir que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ou seja, que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra como ela é feita no céu.
E o sexto princípio é que devemos pedir o alimento de cada dia. Foi o que nós vimos hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fizemos 4 destaques. O primeiro destaque é que o pão nosso de cada dia é o nosso alimento básico. Segundo destaque, Jesus nos ensina a pedir ao Pai a provisão de cada dia. É um dia de cada vez. Por isso que ele nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Terceiro destaque, o pão nosso de cada dia é uma necessidade que o Pai deseja suprir dia após dia. Repetindo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amanhã é outro dia e amanhã você pedirá também que ele faça a mesma coisa que fez no dia anterior. O quarto destaque é que orar pedindo o pão nosso de cada dia expressa uma dependência e confiança total no Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedimos hoje. Amanhã, vamos pedi-lo de amanhã. É uma dependência constante. Vimos assim que devemos priorizar as nossas orações. Em primeiro lugar, devemos visar a glória de Deus. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em segundo lugar, aliás, em primeiro lugar, eu devo buscar a glória de Deus. Então, eu devo orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em segundo lugar, eu devo buscar os interesses do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em terceiro lugar, vem as nossas necessidades pessoais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso está em harmonia com o ensino de Jesus em Mateus 6, 31 a 33, onde ele disse também: portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então faz muito sentido a oração que Jesus ensinou. Primeiro, devemos orar, pedir, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, a glória de Deus, a glória do seu nome. Em segundo lugar, os interesses do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E em terceiro lugar, as nossas necessidades pessoais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isto posto, vamos então orar. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é Deus e nós te amamos. Te damos graças por Jesus, teu Filho, que nos permitiu acesso à tua presença por meio da sua morte na cruz do Calvário em nosso lugar, abrindo assim um caminho que nos possibilita chegar até a ti. E chegamos sem medo, sem constrangimento, não fiados em nós, em nossos méritos, mas na obra redentora de Jesus Cristo. Te damos graças porque o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. Porque o Senhor tem suprido em Cristo cada uma das nossas necessidades. E nós te damos graças por isso. E pedimos que o Senhor nos ensine a orar como convém. E que o Senhor nos ajude a confiar em Ti para cada dia, dia após dia. Que o Senhor nos dê um coração descansado em Ti, confiante em Ti, dependente de Ti, para que o Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós, os que acabamos de examinar as Escrituras neste momento.
Então vem também, te pedimos, suprir as necessidades de cada pessoa que nos ouve. Venha manifestar o teu poder, a tua graça, a tua bondade, a tua benignidade para com cada um, segundo a tua multiforme graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele que pedimos. Amém. Também, Pai, nós queremos estender as nossas mãos, pedindo que o Senhor estenda as tuas e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e enriqueça a sua vida de forma plena para a sua glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém.